Vamos começar, né? O que vocês estão vendo aí? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. O que vocês estão vendo aí? Não tá aparecendo nada. Nada? Tá aparecendo nada. Não. Sério? Peraí. Por que não tem anexão? Agora vai. E agora? Sim, apareceu o slide. Efeito das radiações, né? Isso. Ok. Então vamos lá. Tem uma pessoa aqui aparecendo, mas não aparece o nome dela. Ou dele. Deixa eu ver aqui quem que é. Acho que foi agora. Acho que agora. Quem que tá querendo entrar? Pera aí, gente. É a Pamela, professora. O dela caiu, a internet dela caiu aqui. Ela pediu para ser adicionada. Tá. Dura que agora não aparece mais o... Tá. Maria Júlia, Melissa e Pamela. Ok. Então vamos lá, né? E agora, o que tá aparecendo? Tá aparecendo 4.1 slide, professora. Tá. Então hoje nós vamos ver o efeito das radiações, ok? Então, primeiramente, vamos definir o que são radiações, né? São aquelas ondas eletromagnéticas que são que desprende dos equipamentos, né? Quando você vai fazer algum tipo de exame, né? Então, são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Às vezes, tem aparelhos que se propagam numa velocidade maior, né? Dependendo do tipo de aparelho. E tem aparelhos que se propagam numa velocidade um pouco menor. Elas contêm energias, cargas elétricas e magnéticas, né? E pode ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo próprio homem. Então, nesses exemplos aí, nós temos forno de micro-ondas, aparelho de celulares, aparelhos que faz raio-x, ressonância magnética, ultrassom. Então, tudo emite radiações, né? Então, tem as radiações ionizantes e as não ionizantes, mas todas elas produzem radiações. Às vezes, tem umas que produzem mais, outras que produzem menos. Dependendo do tipo do aparelho, né? Tem aparelhos que você vai fazer radioterapia, quimioterapia, tudo por radiações. E às vezes essas radiações, geralmente, às vezes é para destruir, né, tumores. E tem radiações onde você recebe por propagação de algum equipamento que você vai utilizar. Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x lá no dentista, às vezes o pessoal esquece de colocar o protetor na sua tireoide, né? E aí ele vai fazer o raio-x, então tá propagando radiações para você. Então, muitas vezes passa desapercebido de determinados locais que o funcionário ele tem que proteger o cliente nesses casos, né? E às vezes passa desapercebido, e aí o cliente acaba recebendo aquelas radiações, o Jean não está conseguindo conectar. Ele fica recebendo aquelas radiações, né? Então, é importante, por exemplo, você como enfermeiro ou enfermeira do trabalho, que vai trabalhar em algum local, né, algum hospital que produzam radiações,
é importante ter esses símbolos aí, né? Os símbolos das radiações ionizantes. Se você for trabalhar num hospital que tem radiação de laser também, então ele provoca essas radiações, elas podem ser emanadas pelo corredor, pelo próprio local onde a pessoa está. Então, aí nesses casos aí, você tem que ficar atento para utilizar equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual. Então, tem aqueles locais que têm uma concentração maior de radiações. Então, você tem que saber quais são esses locais para você proteger mais ainda o seu funcionário disso, né? Então, eles possuem valores elevados, desde muito pequenos até muito elevados. Então, as radiações vêm por exemplo, a gente pega no celular o dia inteiro, né? São as radiações ionizantes. Olha quanta radiação que a gente recebe, né? Então, se às vezes rádio, televisão, luz incandescente, né? Essas luzes dos mais variados tipos, né? Então, a gente recebe essas radiações às 24 horas que estamos ali. Mas a gente recebe mais ainda quando a gente vai fazer algum tipo de exame, quando a gente vai fazer uma radioterapia, né? Ou uma quimioterapia. Então, as radiações são muito maiores, numa frequência de ondas bem menores uma das outras, né? Porém, numa frequência alta, numa intensidade alta. A radioterapia, a intensidade é altíssima. Então, ela acaba destruindo os tumores, né, que a pessoa está, que o paciente tem, e acaba destruindo também outras células, né? Vai tudo. Então, o importante é destruir aquela célula, né, tumoral ali que está dando, que está fazendo enraizamento, né, dentro do paciente. Mas ela também acaba destruindo células boas, né? Então, as radiações eletromagnéticas, está vendo aí essa figura aí, ó? Então, são oscilações em fases de campo elétricos e magnéticos, que são capazes de propagar esses movimentos ondulatórios. Está vendo essa onda aí? Então, ela vai com uma determinada frequência, daí depois ela vai com uma frequência maior, assim, mais rápida, mais constante. E isso são produzidos através desses aparelhos de radiações, né? Então, a frequência são ondas propagadas por unidade de tempo. Tá vendo aqui embaixo? Ó? 10 a quarta, 10 a oitava, 10 a 12. Então, são as frequências que o aparelho vai emitir. E qual que é o comprimento dessa onda? É a distância de 2 pontos, né? Então, às vezes, esses 2 pontos, eles são mais prolongados ou, às vezes, eles são menos. Então, por exemplo, na radioterapia, na quimioterapia, com mais frequência. Entre os 2 pontos, é menor o espaço de tempo. Então, a pessoa acaba recebendo uma concentração alta, né, de elementos para destruir aquele tumor, mas que na realidade ele pode ser também ter os efeitos colaterais dele, que é a destruição de células boas também, né? E o comprimento dessa onda tá. E a energia é proporcional à frequência. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia. Então, mais raios você vai adquirir ali naquele exame que você está fazendo. Então, exemplo, nós temos a luz, o micro-ondas, as ondas de raio, tudo vai emanar radiações eletromagnéticas. Tanto faz ionizantes como não ionizantes, mas elas estão propagando radiações eletromagnéticas. O laser, às vezes, você recebe ali no local. Ele não tem o poder de expandir uma área. E você vai receber ali no local. Se o tumor é no tórax, você vai receber o laser no tórax, ali naquela região que está o nódulo ali. Então, ele não tem o poder de irradiar para os outros órgãos vizinhos.
O raio-x também emana radiações eletromagnéticas, o radar também. Então, às vezes é mais ou às vezes é menos, depende do tipo do aparelho, né? E os tipos de radiações? Ela depende da quantidade de energia, de energia. Uma radiação ela pode ser descrita como ionizantes e não ionizantes. Então, quando vocês forem fazer raio-x, vocês vão olhar lá na porta, vai ter esse símbolo aí. Esse símbolo, essas três, parecendo uma estrelinha, né, de 3 pontas. Esse é o símbolo da radiação, né? Às vezes vai estar escrito ionizante, muitas vezes eles não colocam, eles só colocam o símbolo, né? Eles não colocam embaixo radiação ionizante, porque às vezes assusta isso, né? Eles botam o símbolo, mas para quem conhece, ele sabe que naquele local ali tem as radiações, né? E aí ele tem que olhar, vocês como enfermeiros, se não tiver, vocês têm que procurar, né? Então, se essa porta desse local está sempre fechada, se o funcionário lá dentro está utilizando os equipamentos de proteção individual, essa porta estão sempre fechada, as cadeiras que às vezes a pessoa que vai, do paciente que vai fazer o exame não pode estar muito próxima a essa porta, muito de frente para essa porta, geralmente tem que estar um pouco afastada, porque às vezes a distância, dependendo do tipo do aparelho, ele não consegue alcançar pessoas lá fora. Porque, pensa bem, esses locais que tem essas máquinas, né, que faz ressonância, que faz tomografia, as paredes delas são feitas de chumbo, de ferro, para que não ocorra para que essa irradiação não saia para fora. Muitas vezes, se você deixa a porta aberta e você está fazendo algum exame desse, ela costuma sair. Então, por isso que está sempre escrito lá, mantenha a porta fechada, justamente por conta disso. Mas essas paredes, né, e é aprovada pela vigilância sanitária do estado, municipal, federal, essas áreas onde fazem esse tipo de exame. Por isso que essas salas nunca mudam de lugar. Às vezes a estrutura do hospital muda completamente, mas essas salas nunca saem do lugar. Por quê? Porque elas são feitas de paredes especiais, né? De paredes que têm uma concentração maior de chumbo para que essas irradiações não saiam para fora. Mas isso não quer dizer que esse funcionário que esteja lá dentro, ele não precisa utilizar as medidas protetivas. Ele tem que utilizar, porque está emanando as radiações lá dentro, né? Como está emanando para o paciente, ele também está exposto lá dentro, né? Nessas radiações. Então, nós temos 2 tipos de radiações, as ionizantes e as não ionizantes. As ionizantes são aquelas que têm energia suficiente capaz de ionizar o átomo e a molécula, ou seja, ele penetra internamente no paciente, naquele local lá que está com o tumor ou que está com a doença, ou, por exemplo, no caso de ressonância magnética, como é um exame mais especializado, ele tem os raios desse equipamento, ele tem o poder de entrar dentro da molécula, do átomo, por isso que é um exame mais especializado. Então, se você quer um exame mais, que dá para ver, por exemplo, a parte do cérebro, que dá para ver tudo no cérebro, é a ressonância magnética. Por quê? Porque o aparelho tem a capacidade de entrar dentro da molécula, lá do átomo, né? Especificamente, e te dá os resultados que tem lá, né? O que é que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. Então, a radiação ionizante, ela tem alto poder energético de arrancar a força dos átomos e provocar a ionização,
e aí é onde saem os resultados. Então, nós temos o carbono 14, né? Urano 208, o carbono 14 é um isótopo, né? Que ele está em todos os lugares do nosso planeta, tá? Nos animais, nas plantas, no homem, mas ele é de fácil desintegração. Ele libera energia rápida. O urânio 238, ele é utilizado em fotografias, nesses aparelhos aí de ressonância, de tomografia. O tório 238, esse 232, aliás, é um metal, né, ligeiramente radiopaco, não é tão forte igual os demais. Então, essas radiações ionizantes, na forma que se encontra na natureza. Então, assim, eles emanam as radiações, porém num valor confortável para o organismo. Mas existe aquelas irradiações que são mais intensas, né? No caso, por exemplo, da ressonância. Então, as formas seguras de aplicação dessas radiações ionizantes, nós temos na medicina que são utilizados, né? O raio-x, o iodo 131, que é utilizado na medicina nuclear, né? No tratamento com câncer, usado em tratamento de algumas doenças, o cobalto 60, que é um radioisótopo, né? Que é utilizado como fonte de radiação, aquelas cânulas, aqueles sondas nasointerais, às vezes são esterilizadas à base de cobalto 60, né? Então tem radiação gama, através de radiações gamas. Então, é muito utilizado para esterilização de materiais que não aguentam temperaturas altas em outro tipo de esterilização. Então, elas têm que ser esterilizadas em raio gama, que é uma esterilização de alta potência, alta confiabilidade, que às vezes a validade da esterilização é 5 anos, né? Então ela impregna mesmo no material, né? E retira, mata, né? Todos aqueles micro-organismos ali. E o césio 137, faltou um 7 aí, que é aquele césio que está na ressonância magnética, nas tomografias, né? Que deu aquele acidente lá em Goiânia, não sei se acho que vocês não eram nascidos ainda, 1987, lembra do aparelho de radioterapia que foi jogado num lixo, e aí as pessoas foi desprezado indiscriminadamente, né, por médicos funcionários de uma determinada clínica. Vocês lembram disso? Ou vocês não eram nem nascidos, né? 1987. E aí pessoas foram mexer nesse lixo e acabaram se contaminando. Então foi o maior acidente que muitas pessoas se contaminaram por conta desse césio 137, né, lá de Goiânia, que era para fazer tratamento com câncer, né? E aí o aparelho deu defeito, o pessoal achou que não tivesse problema, que ninguém fosse mexer, e jogou num terreno baldio do lado. Então teve muitas pessoas que se infectaram, muitas pessoas que ficaram com problemas pro resto da vida deles, né? Aquelas pessoas mulheres que estavam grávidas, tiveram filhos com problemas, né, de deficiência, justamente por conta dessas irradiações aí, que ficou muito tempo aí emanando, né, na atmosfera, né, e as pessoas não sabiam. Então, na indústria, ela pode ser identificada como falhas em estruturas metálicas e soldas, né, defeituosas, utilizando o raio-x. E na atividade de pesquisa também são utilizadas radiações. Produção de novas fontes ionizantes por meio de pesquisas acadêmicas, que muitas vezes acontecem nesses laboratórios, né, laboratório bioquímico, laboratório para fazer exames, né?
nessas pesquisas de altas potências aí, né? Então, é utilizado essas radiações eletromagnéticas aí. E qual que é a medida de controle, né? Então, você vai trabalhar num hospital, você sabe que uma determinada área do hospital é feito raio-x, lá é feito ultrassom, é feito laser, é feito radioterapia, quimioterapia. Então, geralmente são em áreas mais afastadas, justamente por conta dessas emanações, dessas ondas eletromagnéticas. E aí você tem que ter as medidas de controle, né? Então, o planejamento das atividades que serão desenvolvidas em ambiente de trabalho, de forma para diminuir essas dosagens, né, nos indivíduos. Às vezes o acompanhante que está ali, ou mesmo o próprio paciente, às vezes está acontecendo algum exame lá dentro, tem um outro paciente lá de fora. Então, quais as medidas de controle que você, como enfermeiro, tem que fazer nessas horas, né? Então, é ficar atento, né, a esses equipamentos de proteção coletiva, ver na porta do local esses símbolos, né, de radiações, deixar a área mais afastada, botar cadeira para o paciente sentar, mas mais afastado, não na frente da sala, porque existe um aparelhinho que você vê aonde que a radiação está maior. Então, você usa o aparelhinho para você saber se realmente naquela área ali que você vai colocar cadeiras ou que o pessoal vai estar com muito trânsito ali no local, até para diminuir esse trânsito dessas pessoas que passam por ali, né? E as pessoas utilizaram os EPIs, né? Todas as pessoas que estão lá dentro utilizar EPI, equipamento de proteção individual, para que eles não receba tantos raios, né? Porque na realidade ele tem que trabalhar um tempo menor, mas na realidade ele vai estar sofrendo essa ação, por mais que ele use o EPI, vai ser uma medida protetiva, mas não é 100%, né? Então tem em conjunto o EPC com o EPI para fazer com que pessoas não venham a ter problemas aí, né, futuros. Então, os efeitos ionizantes é o risco de câncer proveniente dessas exposições. Tem pessoas que às vezes já nasce com a célula, já é genético, a célula fica lá. E aí ele começa a trabalhar nesses locais, então a probabilidade dele desenvolver uma patologia e um câncer depende da dose que ele está sendo exposto naquele ambiente de trabalho dele, qual que é a duração, será que ele trabalha 12 horas? Ele trabalha 12 horas na ressonância magnética, por exemplo? Não pode, né? Segundo a norma lá de quem trabalha em aparelhos de radiofrequência, de radioterapia, existe uma quantidade de horas, né? Ele só pode trabalhar, acho que 24 horas na semana. Então, esse risco de câncer, às vezes a pessoa já tem uma célulazinha que está amortecida lá dentro do corpo dele, que não se manifestou. Se ele for trabalhar num local dessa radioterapia aí, dessa ressonância magnética, por exemplo, ele vai ter as doses, vai ter a duração da exposição e a idade da pessoa, né? Então, ele pode desenvolver, não é todo mundo que vai desenvolver, mas ele pode desenvolver, né? E de outros fatores, como, por exemplo, a sensibilidade de tecidos frente aos efeitos carcinogênicos da radiação. Então, não só a dose, depende da quantidade da dose e da duração da exposição, mas da idade da pessoa e da sensibilidade dos tecidos, né? É que, às vezes, essa célulazinha acorda
né? Essa doença genética aí que ele tem, essa célulazinha genética que ele herdou de algum familiar dele. Acorde, né? Para isso, porque você está irradiando, né? Substâncias no seu corpo. Então, os tipos de radiação ionizantes, nós temos as diretas e as indiretas, as ionizantes. Então, as diretas, o dano ocorre lá na microcélula. A indireta, já os danos serão com frequências de futuras reações químicas, que passam a acontecer a partir daquele momento que você sofreu aquela radiação, né? E que pode gerar radiações livres, danificar outras células. Então, é aquilo que eu falei, às vezes você faz diretamente naquela microcélula e tem aquelas indiretas que você faz na microcélula, mas ela se ramifica dentro do seu corpo, né? Ela acaba irradiando para as células sadias que estão ali. Então, elas podem ser somáticas e germinativas. Somáticas, que é apenas as células somáticas são atingidas. Elas, apenas o organismo da pessoa é atingido, é prejudicado. Ela não manifesta geneticamente nos seus filhos. Ou seja, se você está grávida, você recebendo essas radiações, ela não vai passar para os teus filhos. Já na germinativa, ela pode afetar os seus filhos, se você estiver grávida, né? Claro que, geralmente, a gente tem um cuidado em relação a isso. As pessoas que estão grávidas, geralmente, não trabalham nessas radiações, né, ionizantes. Mas, às vezes, alguém desavisado, às vezes, nem sabe, às vezes, que está grávida, né? E aí tem os primeiros meses, então às vezes ela pode afetar os filhos podem ter problemas, né? Tanto a nível de estrutura, né? De esqueleto, como a nível de célula, né? Então, os danos genéticos, eles podem ser estocástico e não estocástico. Deixa eu só admitir uma. Então, os danos genéticos podem ser estocásticos e não estocásticos. Os estocásticos são alterações que surgem em células normais. Os principais efeitos são os cancerígenos, que são as células somáticas que eu falei anteriormente. Ou os efeitos hereditários, né, que são as células germinativas. Então, o efeito prejudicial não depende da dose recebida. Os danos ocorrem por probabilidade. Sempre que se apresentam são graves, ainda que a dose tenha sido mínima. Já os não estocásticos ocorre quando uma alta dose, né, dessa irradiação causa a morte celular de um número de células em um determinado tecido. Então, por exemplo, às vezes você está tratando aquele local ali, sem estar irradiando para as outras regiões. Ou às vezes você está tratando aquele local e o negócio está irradiando para as outras. Então, ele pega não só a célula cancerosa, mas as células que estão boas ali ao redor. Então, elas podem ser crônicas ou agudas, né? Então, por exemplo, as agudas é quando as doses são muito grandes das radiações em um espaço de tempo curto. E as crônicas é quando as doses de radiação são baixas, mas elas ficam expostas o tempo todo naquela radiação. Por exemplo, nós temos, vamos supor, a gente tem pessoas que trabalham com raio-x. As radiações não são tão altas, igual de uma ressonância magnética. Porém, aquele funcionário ele fica o maior tempo ali exposto para fazer os raios-x. Às vezes tem 30, 40, 70, 100 raios-x para ele fazer. Então, as doses das radiações não são tão altas, mas ele fica um tempo exposto maior. E no caso de ressonância, às vezes você faz 2 ressonâncias por período. Então, a radiação é grande, mas é num curto espaço de tempo. Mesmo assim, as pessoas estão expostas. Então, isso não quer dizer que você não vá usar o EPI
né? Ou você não vai implantar o EPC naquele local, onde as doses são baixas, porém, se o funcionário ficar exposto durante muito tempo, ele vai receber aquela concentração alta, né, de radiação. E como que você detecta aonde que tem mais radiação ou onde que tem menos? Até para você proteger o seu funcionário, proteger você, avisar toda a equipe que naquele local ali tem uma radiação, uma concentração maior. Então, são os tipos, são as câmaras de ionização, os contadores proporcionais, os detectores de cintilação, que vocês estão vendo aí, são aparelhos, às vezes, que cabem na palma da sua mão, e aparelhos que, às vezes, você tem que colocar em cima de algum dispositivo. Tem esse detector de radiação Geyser Miller aí, que é de alta potência e ele cabe na palma da sua mão. Né? Então, são dispositivos que é colocado em um meio onde existe um campo de radiação, que seja capaz de indicar a sua presença, porque as radiações, elas estão no ar, você não vê a olho nu. Então, é através de um aparelho que você vai ver aonde que está a radiação. Quando vocês vão fazer raio-x, não tem aqueles funcionários que você entra assim, tá sem equipamento nenhum. Aí ele fala assim, você fala assim para ele: nossa, mas você não está usando equipamento de proteção? Aí ele fala assim: não, a radiação é muito pequena e eu fico aqui atrás aqui. Eu arrumo você aqui e corro lá para trás, que são aquelas cabines de proteção, né? Às vezes, dependendo, por exemplo, o raio-x, como emana uma quantidade menor, às vezes aquela cabine é o suficiente para ele se proteger. Só que se ele não for rápido naquela função, ele acaba pegando irradiação, né? Então, assim, você já foi ali dentro, já usou esse aparelhinho, já viu que se o funcionário arrumar o paciente, correr lá para trás, a radiação que ele vai ter é muito pequena. Então, às vezes, você orienta o funcionário: olha, se você não for usar, então, pelo menos, você não fica exposto a essa radiação. Porque aqui acontece assim, é bom falar para o funcionário, né? Como que é as radiações ali dentro, qual que é o lugar que ela vai estar mais intensa, né? Se é na direção do aparelho, se o aparelho vai irradiar para todas as áreas. Então, se ele vai irradiar para todas as áreas, é bom você usar o EPI. Se ele vai irradiar só para aquela área do paciente, aí não tem tanto problema, né? Mas sempre há problemas, né? Então, assim, às vezes, você quer ver também se o funcionário ele pode desenvolver algo ali, porque na realidade o exame periódico dele tem que ser com a maior frequência, né? Então você tem que estar atenta a esses funcionários. A enfermeira do trabalho que fica nessas áreas, elas têm que estar atentas ao exame periódico dos funcionários, para saber se aquele funcionário que está trabalhando ali, você sabe o jeito que ele está trabalhando, se ele não está desenvolvendo algo dentro do organismo dele, né? Por conta dessas radiações que ele pega todas as vezes que ele vai, que o paciente é submetido a fazer aqueles exames, né? Então, muitas vezes, você até coloca esses aparelhinhos, né? Deixa eu ver se tem aqui, no bolso. Então, o enfermeiro da unidade ou algum daqueles funcionários, geralmente são funcionários antigos que trabalham nesses locais, né? Então, ele carrega esse detector e aí no final ele emite um comprovante durante quanto tempo que você esteve naquela área, e qual a intensidade das ondas que você atingiu. Então, são detectores pessoais que são de uso obrigatório para aquelas pessoas que trabalham diretamente
na ponta ali, fazendo arrumando o paciente. Às vezes ele tem que injetar a medicação numa hora que as ondas estão assim sendo dispersas. Então é interessante esse funcionário utilizar esse tipo de aparelhinho, além do, claro, do enfermeiro do trabalho que está sempre ali no local, né? Então são utilizados esses dispositivos, esses detectores, por trabalhador com função de qualificar a dose da irradiação acumulada na pessoa. Então, durante um período de exposição, qual foi a dose da irradiação para o organismo daquele seu funcionário? Então, ele fica preso na roupa, né, e localizada numa área exposta do tronco, porque a área exposta do tronco é onde pega todas aquelas irradiações, né? É conhecido como câmara de ionização, chama dosímetro de bolso. Então, essas empresas que fazem radioterapia, quimioterapia, pode olhar no bolso delas, que geralmente tem esses aparelhinhos. Tem aparelhinhos menorzinhos, tem aparelhos maiores, né? E tem o dosímetro de filme, que é o trabalhador carrega e deve ser comparado após um período de exposição em uma película exposta. Então, ele sai tipo como se fosse um passador de cartão, que ele sai o comprovante depois. Então, ele sai toda aquela irradiação, a frequência, a duração que você adquiriu naquele exame que você fez do paciente. E aí, isso aí é guardado durante um tempo, porque às vezes o funcionário trabalha 1 mês, 2 meses nesse local e ele às vezes sai, né? Então, isso para segurança da empresa, é melhor que ela guarde esses filmes. Porque se o funcionário lá na frente reclamar que ele adquiriu tal doença ali, tem como você comprovar que as radiações não foram tão altas, foram em curto espaço de tempo. E aí, para o Ministério do Trabalho, você tem que mostrar toda a ficha desse funcionário. Quanto tempo que ele trabalhou, qual que foi a duração dessas ondas que ele adquiriu durante essa exposição no trabalho dele, né? Qual que é a quantidade de horas que esse funcionário trabalhava nesse local, isso é super importante para o Ministério do Trabalho, porque aí ele vai fazer uma auditoria e vai detectar que realmente aquele problema que o funcionário está hoje não é por conta daquelas ondas que ele teve, né? Se o funcionário estava com EPI, se não estava, se a empresa tem equipamentos de proteção coletiva, né? Então, tudo isso é verificado. Então, por isso é que o enfermeiro do trabalho, nesses locais, ele tem que ter vigilância 24 horas. Porque pode dar problema para o funcionário e assim como pode dar problema para a empresa, né? Se você não fiscalizar adequadamente, você acaba também sendo punida por conta disso, né? Ou pegando irradiação por conta disso. Então, lá na norma regulamentadora número 15, ela traz todas as atividades e operação insalubre que prevê os limites de tolerância, que eu falei na aula passada. Na 15 é que está todo o limite de tolerância. Quanto que o organismo seu pode tolerar nesses casos aí dessas radiações. Existe um tempo, né? E na norma CNN, se você colocar no Google essa norma, ela traz as diretrizes básicas da proteção da radiologia, que foi feita lá em 2014, que são os requisitos básicos para proteção. O que é que você tem que utilizar, quanto tempo de trabalho você pode desenvolver numa área de raio-x, numa área de ressonância ou numa área de tomografia, né? Então, lá nessas diretrizes básicas aí, ela traz tudo o que compete para o funcionário de radiologia, né? E elas vão se modificando conforme os aparelhos vão aparecendo, né? Os aparelhos laser vão aparecendo, essas diretrizes elas vão colocando lá, né, nessas normas, né? Quanto tempo de exposição que você pode ficar ali naquela área.
E qual que é o controle dos limites de tolerância? Ele deve ser feito baseado nas medidas de controle coletiva, né? Com isolamento dessas fontes de radiação, enclausuramento dessas fontes. Por isso que muitas vezes quando você entra num local para você fazer raio-x, você vê aquela máquina enorme e lá no fundo tem uma cabinezinha, né? Aquela cabine ali é o enclausuramento da fonte de radiação. Então, se o funcionário te posicionar ali na frente e ele correr lá para trás, ele vai emitir a irradiação para fazer o raio-x, né? Então, essa cabine dele é totalmente protegida, né? Ela é feita de um material onde não sofre a ação da irradiação ali no local. Porque a parede dela é de chumbo, né? Geralmente, e toda a parede do raio-x, ela é feita de chumbo. Além daquela cabinezinha que é no interior dela, ela tem mais as paredes de chumbo para quê? Para não emanar essas radiações para fora daquela sala, né? E geralmente esse tipo de funcionário ele tem que utilizar os equipamentos de proteção individual, além de ter esses equipamentos de proteção coletiva, que seriam as paredes envolventes de chumbo, né? E as medidas administrativas é o quê? É pegar esses dosímetros, mais indicado para cada caso, para raio-x, para tomo, para ressonância, né? E colocar nos seus funcionários no tórax para ver qual que é o nível de radiação que eles estão pegando. Fazer exames periódicos, rigorosamente, desses funcionários, né, para você ver qual que é o tipo de exposição que ele está fazendo, né, e fazer esses exames rigorosamente para ver se aquele funcionário não está com nenhum tipo de patologia ali associado àquelas ionizações, né? E quais são os princípios básicos de proteção radiológica? Então, elas começaram desde lá de 1928, foram as primeiras recomendações que apareceram sobre essas normas de radioproteção, que eram coisas simples, né? Mas aí, com o passar do tempo, elas foram evoluindo até chegar a essa blindagem de chumbo nas paredes dos ambientes. Tanto é, por exemplo, que esses locais nunca mudam do local. A estrutura do local, da unidade de saúde, ela pode mudar inteiramente, mas o raio-x sempre vai permanecer naquele local. Por quê? Porque as paredes são feitas de chumbo, isso custa muito dinheiro. Isso tem que ser investigado através da vigilância antes de funcionar. A vigilância sanitária do estado, do município, vai lá verificar se realmente existem uns aparelhos para ver, se realmente toda a extensão dessa parede está blindada com chumbo. Existem uns dispositivos que eles usam para saber se realmente essa parede foi feita, porque olha o tanto de radiação que tem, né? No pronto-socorro, por exemplo, municipal, ali naquela unidade antiga da General Vale, que estão os pacientes internados do Covid, ali o raio-x deles sempre foi naquele local e está até hoje no mesmo lugar. Por quê? Porque são estruturas que foram feitas de chumbo, de paredes todas de concretos, né? Como que eu falo? Várias camadas, né? E tanto é que tudo que você fala lá, você não reflete para fora. É uma sala imensa, né? Então, assim, que foi criada justamente por conta daquilo ali. Então, para ir para outro local, dá um trabalho, custa-se muito dinheiro, e aí leva-se muito tempo para a vigilância sanitária e para a Secretaria Municipal, Estadual e Federal
fazer toda a varredura para saber se essas paredes realmente estão blindadas, né? Então, são procedimentos relacionados às condições dos trabalhadores, das áreas das pessoas expostas, quando estabelecidos valores para limitar as doses dessas radiações. Então, geralmente, os locais, eles têm que estar com aquele embleminha na porta, você tem que ver esse embleminha de radiação ionizante, às vezes não está escrito radiação ionizante, mas pelo embleminha, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, tem que estar, e essa porta sempre tem que estar fechada. E o funcionário lá dentro tem que estar com todos os equipamentos de proteção individual. Aquele protetor de tórax, né? Que é de chumbo, que não deixa ultrapassar as radiações, o protetor do pescoço, por conta da tireoide, né? Ali da radiação, máscara, capote não, gorro. Então, o funcionário ele tem que estar todinho paramentado para esses exames aí. E quando a fonte está fora do organismo, a dose recebida depende de 3 fatores. Então, da distância, quanto mais distante da fonte, menor será a radiação recebida pelo organismo. Por exemplo, esse senhor que está aí, o aparelho está lá fora e ele está aqui dentro. Então, ele foi lá, arrumou o paciente, voltou para a cabine dele. Na cabine dele, ele vai acionar a radiação para que seja feito o exame. Então, ele está protegido dentro dessa cabine. Por quê? Essa cabine ela está toda revestida de chumbo, né? Pelo lado de fora e de dentro. E fora, lá onde está o paciente, ele também está revestido de chumbo, aquelas paredes, para não emanar essa radiação para o meio dos corredores lá fora, né? Em alguns casos, o afastamento é o suficiente para chegar nos valores toleráveis. Então, esse senhor, dentro dessa cabine, ele está protegido, né? Por conta de toda a estrutura. Então, por isso que é sério esse negócio do revestimento das paredes. Tem que saber se realmente foi colocado aquilo que é preconizado. Antes de você construir uma estrutura assim, você tem que pegar toda a norma da vigilância sanitária e seguir à risca aquilo ali, né? E a cada período, o perito lá da vigilância sanitária, ele vem ver se realmente naquela construção está fazendo aquilo que é preconizado na norma ali, né? Então, existe a lei 7.394 de 85, que ela regulamenta que o técnico de radiologia, ele só pode trabalhar 24 horas semanais. Então, ele só pode trabalhar isso aí. Agora, se ele falar assim, nossa, eu recebo tão pouco, porque na realidade ele vai receber insalubridade em cima disso, né? Mas é em cima do salário mínimo. Então, às vezes ele fala assim, vou trabalhar em outro local, mais 24 horas, né? Então, quer dizer, aí vai ficar, né, a mercê dele, né? Ele é que sabe da vida dele. Então, ele sabe que ele só pode trabalhar 24 horas semanais. Ele pode até arrumar outro emprego, mas não em radiologia, né? Então, a blindagem são barreiras construídas utilizando os materiais que absorvem essa radiação ionizante, que é o chumbo e o concreto. E existe a fiscalização sanitária, municipal, estadual e federal. Então, antes de você fazer essa sala, antes dos diretores administrativos, o dono do local, ou da unidade de saúde, ou do hospital, fazer, ele tem que ir na vigilância sanitária e pegar tudo o que você tem que colocar, porque senão depois você tem que quebrar a parede e fazer de novo. Então, é melhor você pegar todos os requisitos que são necessários para você estar fazendo conforme a norma, porque senão vai chegar lá, ele vai pedir para você quebrar a parede. Ele não vai aprovar e você não vai poder fazer funcionar aquilo que você está pretendendo ali, né, no local. Então, a proteção radiológica é proteger o indivíduo que manipula
esses compostos? Proteger seus descendentes e a humanidade. Então, seus descendentes, se você tem a proteção, você não vai irradiar isso para casa, né? Ou irradiar a humanidade no sentido daqueles pacientes que estão ali esperando, os acompanhantes, né? Então, os riscos que esses compostos radioativos e ionizantes podem produzir, pode atingir diversos graus de magnitude. A gente não vê, mas eles estão emanando aí as energias, as frequências deles, né? Para a população, para aquelas pessoas que estão ali ao redor daquele local. Então, a proteção radiológica, ela tem os princípios. O princípio da justificação, que não serão realizadas atividades que tragam riscos, a menor que elas sejam extraídas num benefício expressivos. E o requisito da limitação da dose individual. A dose não poderá ser superior ao limite estabelecido e recomendado. Então, tem lá o grau de tolerância, lembra do grau de tolerância? Você só pode receber através daquele grau de tolerância. Mais do que isso pode ser prejudicial, tanto para o paciente como para quem está fazendo. E o requisito de otimização é que toda exposição será a mais baixa possível. Então, por exemplo, o trabalhador que utiliza fontes radiativas, ele deve fazer exame periódico conforme a norma regulamentadora número 7, que é o do PCMSO, que é o Programa de Controle, né, Médico de Saúde Ocupacional, que você faz periodicamente, que o médico te chama para fazer esses exames, quem trabalha em radiações ionizantes e não ionizantes. E as áreas, né, de riscos que devem ser completamente sinalizadas. Então, muitas vezes, quando você entra na imagem, por exemplo, ali tem ali na Avenida das Flores, já tem uma plaquinha assim escrito, né? Já tem esse símbolo aí. Então, quer dizer, naquela região ali, daquele local, vocês veem que é um pouco afastado. No local que faz raio-x, que faz densitometria óssea, que faz mamografia, é tudo de um lado, né? Então, naquele local ali, é um local onde não transita as pessoas. Então, tá lá o símbolo na parede, tá lá o símbolo naqueles dispositivos que eles colocam no chão, tá o embleminha lá da radiação. Então, ali não fica ninguém, a não ser o paciente que vai fazer o exame nesses locais que eu falei para vocês. Então, ele só fica ele ali, o acompanhante fica lá fora, né? E é uma área que fica isolada. E naqueles locais onde tem a ressonância, a tomografia, também são áreas de fim de corredor, que não tem tanta exposição assim para o local, né? Justamente para que essas irradiações não extravasem, né? E as radiações não ionizantes? Nós vimos aí ionizantes. E as não ionizantes? Elas possuem baixa energia, mas estão sempre à nossa volta. Então, luz, né, ondas de rádio, micro-ondas, aparelho de celular, né? Tem o poder de quebrar moléculas e ligações químicas. Então, micro-ondas, tem gente que trabalha com forno de micro-ondas em estabelecimentos comerciais. Às vezes a pessoa fica ali e trabalha 8 horas só com aquele micro-ondas. Esquenta comida, esquenta lanche, sai leite, sai não sei o quê. E ela fica exposta ali às 8 horas nessas radiações. Isso pode dar problema também para a pessoa. As ondas de calor que ela está sofrendo quando ela abre o micro-ondas, quando ela fecha micro-ondas, né? Quando ela liga micro-ondas, está emanando as radiações ali. Então, essa pessoa, ela tem que tomar cuidado nessas 8 horas que ela trabalha ali. Na realidade, ela teria que utilizar equipamento de proteção individual.
mas a gente vê que não funciona, né? As pessoas não utilizam. Então, olha só, proliferação de equipamentos, muitas vezes de uso doméstico, do maior contato com esse tipo de radiação. Tem gente que fica mais de 12 horas no celular. Olha o tanto de radiação que ele está emanando para o organismo dele, né? Então, ela limita a geração de luz e de calor ao reagirem com matéria orgânica. E as ionizações através dos raios ultravioletas, que tem efeito térmico e fotoquímico, que é aquele UAV ou UVA, que a gente recebe do sol, né? Tem as dos raios solares, tem as radiações visíveis, que é o sol, que a gente recebe, que também tem um pouco de radiação, porém é ionizante. Tem as luzes incandescentes, as fluorescentes, né? Aqueles aparelhinhos de radiofrequência que esquenta teu corpo, às vezes você vai fazer algum procedimento estético, utiliza essa radiofrequência. Então, tudo isso emana radiações. Aí vocês estão vendo a figura aqui do lado? Então, ela separa radiação ionizante, que a gente viu lá atrás, que é o raio-x, o raio gama, né? Que é aquelas esterilizações que a gente faz pelo raio gama. E o não ionizante, o micro-ondas, o rádio, ondas de rádio, né? Infravermelho, tudo são ondas não ionizantes. E o luxímetro, que é utilizado para você dosar essas radiações visíveis, no caso da luz, né, do celular. Então, é um aparelhinho que você chega próximo do local e vê quanto que ele está emanando de radiação. Os aparelhos a laser também. Então, segundo a norma regulamentadora 17, ela preconiza os níveis adequados de iluminação no trabalho. Então, segundo essa norma, você não pode utilizar luzes nem muito estridente, que causam uma claridade além do excesso, além do permitido, e nem luz muito baixa, que você trabalha num local escuro, né? Então, tem que ser de acordo com o que é preconizado. E lá nessa norma regulamentadora 17, ela fala qual que é a capacidade de iluminação que você tem que trabalhar para você não ter doença do trabalho, né? Então, por exemplo, os aparelhos a laser, eles emitem apenas um comprimento de onda. Então, eles fazem a concentração ali no local que está o tumor, ou no local que é para fazer o procedimento estético, é ali no local. Só que você tem que proteger a face da pessoa, né, os olhos principalmente, porque na realidade ela vai emitir ali no local, mas ela não vai irradiar. Mas mesmo assim, se for próximo do olho, você tem que proteger o olho do seu paciente ali, né, na hora. Quais são os riscos, né, ambientais da radiação? Então, os riscos ambientais é governado por uma série de fatores, sejam eles físicos, químicos e biológicos, que a gente já viu na aula anterior. O manuseio seguro de compostos radioativos proporciona o quê? Segurança no ambiente, segurança para o seu funcionário, que inclui desde transporte, depósito, descarte de todo esse material que você utiliza nesse local, nesse recinto, né? E a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, é ela que elabora o material o mapa de risco, de todos esses riscos que nós vimos na aula anterior, que é o risco biológico, físico, químico, de acidente e o risco ergonômico. E aí, esses riscos vão estar nesse mapa de risco. Como é que é feito esse mapa de risco? Você vai fazer das áreas dos hospitais, por exemplo. Lá na Unic tem esse mapa de risco esparramado para a Unic inteira. Então, você faz da unidade, né? Então, por exemplo, você vai fazer o mapa de risco de um ambulatório, que vai tudo que é tipo de paciente. Então, quais os riscos
Você vai colocar, você vai fazer a planta física dessa sala do ambulatório, e aí você vai colocar quais os riscos que se uma pessoa entrar ali, ela pode ter. Então, ela vai ter risco ergonômico, né? Se ela sentar numa cadeira que não esteja ergonomicamente correta, ela pode desenvolver uma lordose, cifose, escoliose e hérnia de disco, e aí vai, né? Risco biológico. Então, se ali naquele ambulatório manipular punção venosa, administração de medicamentos via IM, então você tem um risco biológico de você adquirir algum tipo daquelas bactérias. Então, esse mapa de risco é uma planta física que você vai fazer e nos locais você vai colocando aonde que estão os riscos. Então, tem uma salinha só para preparar a medicação e dar a medicação para os pacientes. Então, aquela salinha você vai ter que colocar que é um risco biológico, um risco ergonômico, porque as pessoas vão sentar na cadeira. Então, um risco biológico numa proporção maior, então você vai representar pelo símbolo de bolas, né? Bola maior é um risco biológico intenso. Se você entrar naquele local, você pode, né, adquirir determinadas bactérias. Então, para isso, aí o que a enfermeira vai fazer? A enfermeira também pode fazer esse mapa de risco desse local que ela está, né? Não é só a CIPA que tem a obrigação de fazer isso. Então, ela vai colocar os EPIs no funcionário, né? Então, naquela salinha, você vai utilizar os EPIs que é preconizado. Então, vai usar luva, vai usar o avental, vai usar a máscara, o óculos, o gorro, para você adentrar naquela sala que você manipula material biológico. E assim vai, em todas as áreas você vai distribuindo quais são os riscos que o funcionário tem ao adentrar naquele local. Então, se possui aquele risco, você, como enfermeira, vai lá na norma regulamentadora, lá ela vai falar o que você tem que utilizar para o seu funcionário se proteger quando você entrar nessa sala. Esse mapa de risco é bem legal. E aí você vai colocando, você não vai colocando risco ambiental, risco biológico. Você vai usando aquelas colorações que eu falei para vocês. Por exemplo, o risco biológico é marrom, o risco ergonômico é amarelo. Então, cada um tem uma coloração e essa coloração não muda, essa cor não muda. E aí você vai fazer essa mapa de risco dessa sala, desse ambulatório, posicionando todas as salas, os banheiros, que é risco biológico, né? Se você entrar nesse banheiro e não tomar cuidado, você pode adquirir algum tipo de bactérias que alguém entrou lá também e usou esse banheiro. E aí você vai posicionar de acordo com o grau que essa pessoa pode desenvolver se ele entrar nesse local sem os EPIs adequadamente. Entendeu? Então, esses riscos ambientais que eu falei na aula anterior. Dúvidas? Dúvidas? Credo, tem alguém aí? Oi, professora. Hã? Tem alguém?